Graças a paz, irmãos. É motivo de alegria estarmos aqui para celebrar o Senhor. A palavra diz que é dever de todo homem, né? Todo ser humano, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. É o livro histórico do Novo Testamento. Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 26 ao verso 40. Ele diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, mais uma vez nesta noite. Pedimos a tua condução, a tua direção. Prepara, ó Deus, o nosso coração para que ouçamos a tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu já falei, o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele nos fala da origem, ou melhor, do início da igreja. Ele nos diz como procederam os apóstolos. Eles falam de eventos marcantes como a descida do Espírito Santo, a prisão dos apóstolos, a conversão de Saulo de Tarso. E nos fala também como as primeiras cidades começaram a ser, então, evangelizadas, e como o Senhor operou com poder para que isso se realizasse. Se você observar no início do livro, no capítulo 1, você tem o texto áureo desse livro, que é o capítulo 1, e o versículos 7 e 8, do 6, 7 e 8.
Diz assim: então os que estavam reunidos, aqui os discípulos ainda estavam reunidos com Jesus, ele ainda não tinha subido ao céu. Então aqueles que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Os discípulos perguntavam se Jesus iria trazer um levante político, iria restaurar a monarquia de Israel. E Jesus disse que eles, não era tempo, não era o momento deles perguntar esse tipo de coisa, não interessava, não era da alçada deles. E ele aponta depois para qual realmente deveria ser o interesse daquele povo. É comum, a gente estava falando de manhã sobre o caminho da salvação. É comum na trajetória, a gente falava de Asaf, falou de alguns personagens da Bíblia pela manhã, e dizia que existe a possibilidade dos nossos pés se resvalarem ou escorregarem no caminho. Individualmente, né, a nossa trajetória com Jesus, a nossa vida com Deus, pode acontecer que algumas coisas venham nos perturbar, a nos tirar a paz, ou no momento, por falta de fé, a gente venha escorregar ou desagradar a Deus. Isso pode acontecer de diversas formas. Mas a igreja, como comunidade, ela também pode resvalar o seu pé. Ela pode deslizar, escorregar no caminho, na tarefa de glorificar a Deus, de servir ao Senhor. A igreja, ela pode perder o foco do Evangelho, perder o foco, né, daquilo que realmente o Senhor deixou para que nós vivamos e o sirvamos. É o que acontece aqui nesse texto. Eles queriam um levante político, eles queriam um domínio de uma forma talvez militar ou de alguma outra força que eles pudessem exercer e dominar a si próprios, ou criar um movimento, uma corrente política ou quem sabe até ideológica. Mas Jesus disse: não é o tempo para vocês pensarem nesse tipo de domínio, nesse tipo de influência, nesse tipo de movimento. Não cabe a vocês, não é para vocês. Versículo 8. Ele diz o que realmente é importante para a igreja. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Esse versículo, ele é o texto áureo desse livro de Atos, porque ele fala justamente do porquê a igreja ainda, apesar de salva, redimida, apesar de ter uma intimidade com Jesus, apesar de nossa oração ser ouvida, nós sermos parte desse corpo glorioso, nós temos Cristo como Rei, nós já temos Ele como cabeça das nossas vidas, nós ainda estarmos aqui. É porque o Senhor, Ele nos tem deixado aqui com o objetivo de testemunhar acerca da sua pessoa e da sua obra. Para confirmar isso, o livro de Atos, em toda a sua narrativa, vai mostrando como o poder de Deus trabalhou fortemente, ou foi presente na trajetória da igreja. O texto que lemos é mais um destes episódios em que a mão de Deus move para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. O objetivo principal da igreja é glorificar ao Senhor nessa terra e propagar a palavra do Evangelho a todas as pessoas. O texto começa dizendo: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te. Outras traduções vão dizer: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Aqui vemos
uma figura que é constante no Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Ele não era um anjo comum. Ele era um anjo que representava a própria pessoa de Deus. A figura desse anjo do Senhor é tão importante que alguns teólogos ousam dizer que o aparecimento dele no Antigo Testamento, em alguns casos, seria até uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado. Eles dizem isso por causa da autoridade da qual esse anjo é revestido. Isso existe uma polêmica e um debate muito grande a esse respeito. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que este anjo do Senhor, ele era como se fosse o Deus em pessoa. Ele o representava assim, dessa forma. E aquele homem, diácono da igreja, né, chamado Filipe, ele recebe a visita desse anjo e diz a ele: levanta-te, dispõe-te e vai até a banda do sul. Ele direciona, ou melhor, ele envia ali Filipe até aquele determinado lugar. Na Bíblia Sagrada nós vemos diversas pessoas sendo enviadas, e existem envios dramáticos, né? Se é que existe algum envio que não seja dramático. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés sai do Egito, fugido, passa 40 anos pastoreando rebanhos no deserto. O homem está ali vivendo sua vida sossegado, e a Bíblia diz que Israel gemia, o povo hebreu gemia no Egito e lamentava-se perante o Senhor. O povo gemia por causa da opressão no Egito. Aí a Bíblia diz, seguidamente, ao esse relato do gemido do povo, ele fala que do outro lado do deserto, Moisés estava apacentando, ele olha para cima do monte e vê uma sarça queimando, mas sem se consumir. Havia fogo, mas a sarça continuava verde. Aí Moisés olha e diz assim: eu vou lá e verei esta grande maravilha. Deus chama a atenção de Moisés para ele se achegar ali, para ele estar ali, naquele monte. E quando ele chega naquele monte, sai uma voz da sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele dia, daquela forma, o Senhor se revela a Moisés e envia Moisés de volta ao Egito, o lugar de onde ele havia saído, o lugar de onde ele havia fugido. E ele agora vai como um homem que vai tirar, que vai libertar, como um enviado, um mensageiro de Deus, para acabar com a opressão daquele povo. Semelhantemente, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa a sua glória. Ele estava no céu com Deus, como diz apóstolo João no início do seu evangelho. Ele estava no princípio com Deus. Então o Senhor Jesus, ele se despe da sua glória e encarna. Ele vem a este mundo como um enviado de Deus para morrer pelos pecados e assim nós obtermos também o perdão e a libertação completa de todo o mal, o qual havia assim nos acometido. Da mesma forma agora, também Filipe é visitado pelo anjo do Senhor e recebe essa ordem: dispõe-te e vai. Filipe aqui, na ocasião, estava sozinho, mas no comissionamento, nesta missão de se dispor, de se levantar, de se mover do lugar, ele não está só. Toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus é chamado a não estar acomodado, a não estar conformado com a situação dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, morrendo numa vida distante de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, o próprio Espírito Santo, ele nos chama de uma forma urgente, para que nós nos levantemos e possamos ir em direção àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Num tempo, talvez num dos tempos mais difíceis que este mundo já viu. Um tempo onde não há verdades absolutas para a maioria das pessoas.
Um tempo onde cada um dá um jeito de se salvar, acha que tem uma religião própria, uma fé própria, onde quando você vai falar de algo, eles aí isso aí é para você, eu penso diferente. Um tempo onde o evangelho, por causa de muitos escândalos, é ridicularizado, é mal visto, mas é neste tempo em que o Senhor nos chama para irmos ainda aqueles e falar que Jesus morreu por pecadores. Moisés foi enviado, o próprio Cristo foi enviado, e hoje chega a vez da Igreja de Cristo também ser engajada dentro desse chamado que o Senhor ele tem na vida de todo o salvo. Quando ele desce, ele vê aquele homem etíope, um homem que trabalhava para a rainha Candace. Candace não era o nome da rainha, Candace aqui era o título, né, de rainha. Então, aquele alto oficial de Candace, ele estava ali lendo um trecho do livro do profeta Isaías. Aí no versículo 29, diz assim, versículo 29, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Quando a gente fala que o anjo, ele diz assim, dispõe-te e vai para a banda do sul, a gente se lembra logo da história de Jonas. Jonas também recebeu uma missão semelhante, dispõe-te e vai para Nínive. Semelhantemente também, o nosso Senhor Jesus, ele sendo santo, perfeito, sem pecado, estando em glória com Deus Pai e com o Espírito, ele recebe a missão de vir à terra. E a terra, um lugar quebrado, caído, dominado pelo maligno, um lugar onde havia homens e mulheres e até mesmo crianças que rejeitam ou rejeitavam ao Senhor. Um lugar onde era necessário sim haver uma destruição e não salvação, porque o pecado da humanidade é muito grave. O meu pecado, o pecado de todos os homens, eles agridem essa majestade, essa santidade, tanto que nós somos merecedores de, como diz o apóstolo, o salário do pecado é a morte. E a morte, quando a Bíblia trata dessa forma, não é a morte física, porque nós ainda morremos, mas sim a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, é morrer sem salvação, é morrer distante de Deus. Mas mesmo assim, num mundo quebrado, caído, destruído, um mundo que arredio as coisas de Deus, Jesus veio. E quando ele veio, ele não vai para um lugar, o melhor lugar. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério na Galileia, que era um lugar mal visto até pelos judeus, que ele tanto recriminava. Mas ele chega na Galileia, um lugar de miscigenação, um lugar onde existia lugares ruins, além daquela região. A Galileia era um dos piores lugares. Mas é justamente que nesse lugar o Senhor Jesus se apresenta e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era necessário que aquelas pessoas naquele estado caído ouvissem aquela mensagem: arrependei-vos. Porque agora, naquele lugar, dos piores lugares, numa das piores regiões, o Senhor estava dizendo: o reino está próximo de vocês, se arrependam para que vocês também possam adentrar nele. O mundo precisa ouvir essa mensagem. O mundo precisa saber que o reino está próximo. O mundo precisa saber que existem condições em Jesus Cristo de sermos inseridos nesse reino também, um reino glorioso. Meus irmãos, aquele homem lendo aquele livro, tentando entender, ele estava lendo porque ele era um homem que queria estar próximo de Deus, mas ele não conhecia Jesus. Aquele homem, ele queria compreender aquela profecia de Isaías, ele queria entender aquela revelação, mas quando Filipe pergunta, ele diz assim, versículo 31, Filipe pergunta no 30, você está entendendo o que você está lendo? E a resposta daquele homem é:
Como poderei entender se alguém não me explicar? Existem, meus irmãos, milhares, milhões de eleitos de Deus, neste exato momento em que você está adorando ao Deus vivo, tentando entender a revelação do Senhor. Existem pessoas que estão pegando a Bíblia de uma parte para a outra, tentando entender o propósito de Deus para a vida delas. Estão iguais àquele homem, mas como disse a resposta dele, essas pessoas também estão dizendo: como entenderei se não há quem me explique? Não há ninguém, irmão, que vai explicar o sentido correto da Escritura que não seja a igreja do Deus vivo. Existe muita gente precisando ouvir da minha e da tua boca o que é que a palavra de Deus tem para a vida delas. Deus não chamou somente pastores, Deus não chamou somente pessoas com função de missionários, mas Deus chamou a igreja para glorificar o nome do Senhor e falar de Jesus. A maior prova é a própria pessoa de Filipe. Filipe não era apóstolo, Filipe não era presbítero, Filipe era um diácono da igreja, era um homem que era responsável pela a parte social da igreja, cuidar da parte material da vida dos irmãos. Ele não tinha obrigação de estar pregando, ele não tinha obrigação de estar evangelizando, mas havia algo maior sobre ele, que era o chamado do Senhor. Era o anjo chamando e o Espírito dizendo: acompanhe aquele homem. Será, irmãos, que o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, nunca te inquietou para falar com alguém? Será que o Espírito de Deus, ele nunca colocou no teu coração a mandar uma mensagem para alguém? Será que Deus, ele nunca te moveu a você chamar alguém para vir ao culto, ouvir uma mensagem da palavra de Deus? Irmãos, eu creio que em algum momento isso já aconteceu. Se não aconteceu, vai começar a acontecer, porque essa missão é nossa, essa missão é para nós. Existem muitos eleitos buscando entender a revelação de Deus, e você e eu conhecemos o sentido desta palavra revela. E aqui, como diz no próprio texto, aqui no versículo 35, não é? Então Filipe explicou, começando por esta passagem, a passagem de Isaías, e anunciou-lhe a quem? A Jesus. É o sentido da revelação. Jesus é tudo aquilo que precisamos para nos aproximar de Deus. É somente Jesus. É somente Jesus. Versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E então Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja o que aconteceu. Filipe estava em algum lugar, relaxadamente, né? Talvez descansando, talvez fazendo outra coisa, e Deus o inquieta, Deus o move aí para um determinado lugar. Chegando nesse lugar, passa uma carruagem, o Espírito manda ele acompanhar, ele acompanha, ele sobe na carruagem, ele senta, ele vê alguém lendo a Bíblia, ele fala da Bíblia, ele explica o sentido, ele fala de Jesus, e agora aquele homem que estava confuso, estava sem entender nada, talvez com o coração aflito por não entender o que a Escritura estava dizendo, ele diz no verso 37, ele diz assim: eu quero ser batizado. No verso 36, quem impede que eu seja batizado? O batismo, a gente está falando aqui na escola bíblica hoje, é um sinal externo daquilo que acontece internamente. É aquilo que Jesus fez na nossa vida, a lavagem dos pecados,
porque Cristo, Ele morreu por nós e levou consigo o pecado e as antigas práticas e nos fez novos de novo. É visto fisicamente no ato do batismo. E ele entende de uma forma tão perfeita isso, que não existe conversão se isso não for de fato confirmado ou selado pelo batismo. O que sela a conversão é a fé, porém isso é evidenciado visualmente, fisicamente, com o batismo, que ele pede o batismo para si. Que impede que eu seja batizado? A resposta do verso 37, é lícito, Filipe disse, se crês de todo o coração. Veja, o homem confuso, distante de Deus, buscando entender a revelação, ele diz agora: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Alguém que estava distante, alheio às coisas de Deus, agora está confessando com a sua boca, pedindo o batismo. Quem impede que eu seja batizado, me batize. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero caminhar com Ele, eu quero viver para Ele, eu quero estar com Ele, eu quero fazer parte desse povo. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Filipe foi o agente, o emissário, foi aquele que foi enviado por Deus para que isso acontecesse. Imagine quantas pessoas você e eu conhecemos, que não conhecem a Jesus. Talvez nem na Bíblia pegue também, estão aí. Mas imagine aquelas pessoas dizendo isso, confessando isso, dizendo: me batize, eu preciso do batismo, eu preciso começar a andar com Jesus, eu preciso fazer parte desse povo que serve e celebra esse Deus. Irmãos, não há outro grupo, não há outra equipe de missionários que Ele vai usar que não seja a nós. O Senhor, somente o Senhor, Ele pode quebrantar os corações, mas como diz Paulo na sua carta, como ouvirão se não há quem pregue? Aquele homem, ele entendeu naquele momento que não foi um momento tão prolongado assim, que ele precisava do Senhor Jesus. Então ele desce as águas, ele vai ali, Filipe, no início da igreja, Filipe mesmo sendo diácono, mas ele desce ali e faz com que aquele homem seja batizado. E em seguida nós vemos um texto complexo da Bíblia, versículo 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. O texto, ele não é claro aqui. O texto simplesmente aponta que de forma repentina Filipe não foi visto mais. Alguns chegam até a dizer que houve um tipo de arrebatamento mesmo. Ele foi teletransportado. Outros entendem que simplesmente o Espírito Santo colocou imediatamente outra missão para eles fazer. E ele saiu tão rápido que o eunuco nem o conseguiu ver mais na hora e nem por toda a sua vida não o avistou mais. Mas diz que aquele eunuco, parte B do versículo 39, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. O pecado, ele maltrata o coração da gente, a mente da gente, o corpo da gente, a vida da gente, a família da gente. E a gente vive uma vida sem alegria. Ô irmão, você está dizendo que crente não tem tristeza? Ele se entristece, ele se amargura. Mas a nossa amargura, por maior que ela seja, em algum momento o Espírito Santo nos faz lembrar das promessas de Deus. E logo, logo a gente está rindo de novo. Logo, logo a gente está cantando de novo. Logo, logo a gente está orando de novo. Se a gente parou na caminhada, logo, logo a gente está caminhando de novo. A gente está encarando essa vida de frente porque nós estamos olhando para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo de novo. A esperança máxima do povo de Deus é Cristo. E Ele é o sumo sacerdote eterno. O seu sacerdócio, ele não é interrompido. O seu sacerdócio não tem fim porque Ele mesmo é eterno.
E aquele homem, ele sai ali, não só pelo caminho, mas por toda a sua vida, cheio de júbilo. A igreja, ela é portadora dessa mensagem, a mensagem que traz alegria aos corações. Meu irmão, minha irmã, se você está triste, se você tem andado amargurado, lembre da mensagem do Evangelho. Lembre que Cristo te ama. Lembra que Ele tem cuidado de você. Lembra que a tua oração é ouvida. E a alegria, o júbilo vai voltar para o teu coração. Lembre da promessa de Deus. Lembre de tudo que foi feito, orquestrado para que Cristo morresse na cruz, mas que Ele também ressuscitasse ao terceiro dia, e que esteja e está vivo até hoje e para todo sempre. Tudo isso foi feito para que os eleitos chegassem à salvação. Meus irmãos, a alegria, o nosso sustento, a nossa esperança, ela não morre mais. Ela só morreu uma vez, mas ressuscitou ao terceiro dia. Cheios de júbilo. É o povo que celebra domingo a domingo. É o povo que canta na amargura. É um povo que até o salmista, no momento da aflição da sua alma, do seu espírito, ele escrevia os salmos cantando e dizendo: olha Deus, eu estou quebrantado, eu estou choroso até a morte. Eu não tenho mais força para te louvar. É o mesmo Espírito que renova e que faz com que toda aquela tristeza se transforme num lindo salmo, um lindo cântico, que a igreja se alimenta dele até hoje, como nós temos no saltério aqui, ou no livro dos Salmos. É este Deus que transforma as dores em um cântico glorioso. Versículo 40, nós vemos agora outra situação. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, outra cidade. E passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Filipe foi usado por Deus para evangelizar um homem. E depois ele vai para Azoto, prega em Azoto, evangeliza em Azoto, mas a Bíblia diz que a missão não parou. Ele evangelizou todas as cidades até chegar em Cesareia. A missão, ela não para. A missão, apesar de que a gente pode ver um convertido, dois convertidos, mas ela continua. Até quando, irmão? Até aonde o Espírito nos der força para fazermos. O que a igreja precisa, irmãos, como tem no início do livro de Atos, é às vezes parar de pensar que a missão dela é outra, a não ser proclamar a Cristo, a não ser estar aos pés de Cristo e falar desse Cristo a todas as nações. E, como disse o Senhor Jesus, não vos compete saber tempos e horas e coisas ocultas que a própria Bíblia não revela, mas compete a nós sermos cheios do Espírito Santo para falar de Jesus, para falar desse amor. Filipe foi na força que o Espírito concedeu a ele, na força em que Deus o revestiu, e pregou a várias cidades. Existe uma tradição que diz, né, uma história na tradição do cristianismo, que diz que quando mandaram missionários à Etiópia, lá já havia uma igreja. Isso a gente só tem a tradição que diz isso. Que quando chegou na Etiópia, já havia um tipo de culto a Jesus Cristo, sem ninguém nunca ter ido lá. E daí alguns apontam que este homem que se converteu nessa carruagem, ele chegou na Etiópia e pregou para as pessoas, e ali houveram os primeiros convertidos. De um homem, o Senhor fez muito mais coisas. Meus irmãos, não importa se você é pregador de multidão, não importa se é somente
o teu marido ou o teu filho que você vai falar de Jesus, não importa. Porque quem vai dizer a extensão dessa obra é o próprio Espírito Santo. O importante é que a gente faça aquilo que Deus colocar diante de nós. Deus colocou um homem etíope diante de Filipe, ele pregou para ele. Deus levou ele para Azoto, ele pregou em Azoto. Deus colocou ele em várias outras cidades, ele evangelizou várias cidades. Não importa o tamanho daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Não importa aquilo que Deus tem colocado diante de você, faça. E o Espírito Santo vai te capacitar para esta obra. E ela é grandiosa, não importa o tamanho que aos teus olhos, mas ela sempre é uma obra grandiosa. Meus irmãos, para encerrarmos aqui, é necessário que haja um despertamento em nossos dias para a obra de proclamação do Evangelho. Quando você olha para a história das igrejas reformadas na Europa, quando você olha para a história das igrejas reformadas nos Estados Unidos, é lamentável, dá vontade de chorar, por causa de dois motivos. Primeiro, por causa do liberalismo teológico, entrou nessas igrejas e destruiu essas igrejas. Você vê alguns vídeos e vê igrejas vazias. Outro erro muito sério foi que as pessoas pararam de evangelizar as crianças, pararam de batizar os seus filhos, pararam de investir na evangelização, no trabalho com jovens, e isso foi matando essas igrejas, isso foi tirando a vitalidade das igrejas. Os idosos permaneceram fiéis até a morte, foram sepultados, dormiram no Senhor, mas não havia juventude para continuar o trabalho. Nos Estados Unidos, há igrejas também enormes, mas todas abandonaram a palavra, abandonaram a confissão de fé, abandonaram tudo aquilo que nos dá a firmeza doutrinária e abraçaram modismos. E isso é um desafio para nós. Eu e você estamos no olho do furacão. E foi isso que Jesus colocou, foi onde Ele nos colocou. É necessário que haja um despertamento. Irmão, quando é que vai acontecer esse despertamento? Esse despertamento começa dentro do teu coração. A você ter uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Você já leu a Bíblia toda? Não, leia. Leia a Bíblia inteira. Leia uma vez, não, leia várias vezes. Deus vai te ajudar. Você convida alguém a vir para a igreja? Não, passe a convidar. Convide teus amigos, teus parentes, tua família. Convide quem você pensar. Se você não sabe falar de Jesus, não tem problema, mas diga, olha, leia a Bíblia. Eu tenho algo para te contar do que Jesus fez na minha vida e Deus vai fazer o resto. E esse despertamento, ele é urgente. Ele é urgente por quê? Porque existe, como eu falei, neste momento, muita gente querendo entender e não consegue. Querendo ter respostas e não tem. Que Deus possa nos levantar nessa geração, que como Ele já tem nos levantado, mas que Ele possa nos capacitar, nos revestir do Seu Espírito, para falarmos dEle. Precisamos nos ver como missionários. Deus não tem outro povo para esta obra. Precisamos entender e encarar a nossa missão. Irmão, eu vou deixar o meu trabalho para pregar o Evangelho? Eu vou deixar de fazer as minhas coisas para pregar o Evangelho? Não, não é isso. Mas você tem que entender que onde você está, existe uma obra ali. Eu conheci muita gente por onde eu passei, lugares onde trabalho, escolas, fiz amizades, laços, gente que oro por eles, eles oram por mim até hoje. Gente que não era crente, gente que estava parado na caminhada. Muita gente, Deus faz com que as coisas aconteçam. Mas quando alguém dizer assim, eu estou passando por algo, a gente está ali para fazer uma oração. A gente está ali para acolher, a gente está ali para ouvir, a gente está ali para fortalecer, a gente está ali porque Jesus está ali conosco também. Que Deus abençoe toda a igreja. Nós possamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus ousadia, sabedoria para esta missão. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, pelo texto sagrado. Te agradecemos pela vida deste homem missionário, irmão Filipe, homem usado por ti, que ia onde teu Espírito Santo o enviava. Ó Deus, o Senhor também nos tem enviado. Talvez, ó Deus, nós tenhamos nos calado diante de tantas coisas ou oportunidades que tenhamos visto de glorificar o teu nome. Mas, Deus, nós te pedimos que isso mude a partir de hoje. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos dê ousadia, sabedoria para falarmos do teu Evangelho, para falarmos do teu reino. Meu Deus, ajuda esse povo. Cada um que aqui está, ó Pai, tem amigos, tem parentes que não são crentes, são desviados, são de outras religiões, ou estão nos piores tipos de vícios e práticas, ó Deus. E tem parentes que às vezes, como eu, são crentes, mas não têm vindo mais à igreja. Ó Senhor, como é doloroso para nós. Mas, meu Deus, nós confiamos no poder do Evangelho. Nós confiamos no poder do Teu Espírito, que naquele dia deu entendimento àquele eunuco, deu sede, deu desejo dele ter uma vida com Deus, e ele quis ser batizado, e ele seguiu o seu caminho com júbilo. Deus, que esse júbilo chegue também na nossa casa, ó Senhor. Que esse júbilo chegue também nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos. É o júbilo, a alegria da salvação. Meu Deus, nós não sabemos até que ponto nós faremos parte desse processo, mas nos ajuda a cada etapa dele, com cada pessoa que estiver diante de nós, para que glorifiquemos o Teu nome ao máximo, Senhor. Ajuda a Tua igreja,